Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra. Hoje é dia 16 de novembro de 2020, 20 horas, segunda-feira, e como todas as segundas-feiras, nós trazemos o nosso momento de reflexão, é a nossa palestra da semana. E para a nossa preparação espiritual da nossa noite de hoje, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz. Olá, Pedro, olá, José Roberto, sejam bem-vindos. Nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos na mensagem número 3. Mais uma só coisa é necessária. Mais uma só coisa é necessária. Jesus, essa passagem se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 41. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonha de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, uma vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Emmanuel vem comentando, utilizando-se dessa pequena passagem que está em Lucas, mas uma só coisa é necessária, e nos mostrando que podemos realizar negócios, podemos administrar, amealhar fortunas, organizar grandes eventos, mas uma só coisa é necessária, asseverou Jesus naquela lição a Marta, quando ele vai visitar Marta e Maria. E ele fala para Marta, uma só coisa é necessária. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a Divina Luz. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, que é Jesus, sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Mensagem belíssima, como sempre, de muita profundidade, as mensagens do nosso benfeitor Emmanuel. E nós vamos agradecendo o Senhor, entrando nesse clima de harmonia, de paz, convidando os benfeitores amigos para estarem conosco, a falange de luz que encontra-se à frente do Dr. Bezerra de Menezes, para que possamos juntos compartilhar essa noite de aprendizado e de reflexões. E com gratidão, Senhor, em nossos corações, nós vamos dando início a mais esse momento e te pedimos, Senhor, a tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, muito bom estarmos juntos. Um abraço também para a Rose. Seja bem-vinda, Rose. Muito bom estarmos aqui juntos. José Roberto, Pedro, todos os queridos amigos que vêm compartilhar conosco. O Vicente, Nadir, Cirlei, Patrícia, Ana Paula, Sueli, Priscila, Anne Eliane. Que bom, queridos amigos, amigos dos dois planos da vida,
que agora se encontram aqui conosco. Nós vamos trazer um tema que se intitula Pregos na Cerca. Pregos na Cerca. É uma história que vem nos contando. Era uma vez um garoto que tinha um temperamento muito difícil. E o pai desse garoto deu-lhe um saco com pregos e disse-lhe que toda vez que ele perdesse a paciência, deveria martelar um prego atrás da cerca. No primeiro dia, o garoto enfiou 37 pregos na cerca. Em algumas semanas, ia aprendendo a controlar seu temperamento. E o número de pregos martelados por dia foi reduzindo gradativamente. Ainda bem, senão pobrezinha da cerca. Ele conseguiu descobrir aquele menino que era mais fácil controlar seu temperamento do que martelar todos aqueles pregos na cerca. Ele percebeu que era tanta energia que ele tinha que colocar ali, que ele começou a se controlar o temperamento. Que coisa mais interessante. Finalmente, chegou o dia em que o garoto não perdeu a paciência nenhuma vez e disse aquilo a seu pai. O pai, sugeriu então ao filho que ele retirasse um prego por cada dia que ele conseguisse controlar seu temperamento. Agora era um processo inverso. Primeiro você coloca os pregos. Agora, cada dia que você se controlar, você vai lá e vai retirando um prego. Finalmente, chegou o dia. Chegou o dia em que o garoto havia retirado todos os pregos da cerca. Então o pai pegou a mão do filho e o levou para a cerca e disse: "Você foi muito bem, meu filho, parabéns. Mas olhe, todos esses buracos na cerca. A cerca jamais será a mesma. Quando você diz coisas com a cabeça quente, elas deixam marcas como estas. Você pode, meu filho, você pode ferir um homem com uma faca e depois tirar a faca. Não importa quantas vezes você pedir perdão, a ferida ainda vai estar ali." E ele diz mais: "Meu filho, uma ferida verbal é tão grave quanto uma ferida física." E nós devemos refletir em cima dessa história. Lembrar da lição que o pai ensinou para o filho. Que buracos será que nós temos feito recentemente? Vamos pensar, vamos refletir. Alguns podem ser grandes, outros pequenos. Sejam do tamanho que forem, cada buraco que é feito com raiva faz a vida um pouco mais feia. Meus queridos amigos, refletindo na história, nós temos que pensar: a próxima vez que começarmos a sentir raiva, tentar nos expressar de maneira diferente. E com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos conseguir reduzir o número de buracos que nós possamos colocar ali em função da nossa atitude, do nosso momento de ira, do nosso momento de raiva. O primeiro acesso de raiva está transcrito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, no capítulo 4, versículos 3 a 8, vem relatando que depois de algum tempo, Caim levou alguns produtos da terra como oferta para Jeová.
Caim produziu, plantou, colheu, e ali ele colheu aqueles frutos, produtos da terra e levou para Deus. Temos que entender que isso tudo é uma forma simbólica, mas serve como um grande aprendizado. E ele colhe aqueles produtos da terra e vai oferecer a Jeová. Mas Abel, que era o irmão, levou alguns primogênitos do seu rebanho, junto com a gordura deles. O que significa? O Abel, o Caim era agricultor, o Abel era criador. Ele criava aquele rebanho de ovelhas, provavelmente, e era costume naquela época escolher os melhores, o primogênito que nascia primeiro, ele leve junto também com a gordura de algum daqueles animais do rebanho, porque eram considerados presentes de muito valor. Ao passo que Jeová olhou com favor para Abel e para a sua oferta, Deus ficou feliz com a oferta do Abel, não olhou com favor para Caim e para a sua oferta. E o que aconteceu? Então se acendeu a ira de Caim, e ele ficou o quê? Abatido. Prestem atenção à reação de Caim, porque depois, mais adiante, vocês vão conseguir compreender. Ali se instala a ira de Caim, e ele ficou abatido. Com isso, Jeová disse a Caim: por que você ficou tão irado? E por que está abatido? Se você passar a fazer bem, não voltará a ter o meu favor? Deus diz para Caim: não fique dessa forma, não fique com essa reação, mude o seu proceder, pratique o bem e você vai me agradar. E nós sabemos que a história continua. Mas nós vamos parar por aqui a nossa reflexão entre Caim e Abel. Alguns podem achar que colocar toda a raiva para fora é um sinal de força. Mas, na verdade, prestem atenção, mas, na verdade, quem não consegue controlar a raiva pode ser um sinal de enfermidade. E nós vamos contar um caso. É um caso verdadeiro, mas com a mudança dos nomes para que a pessoa não seja identificada. Pedro, ele tinha 25 anos, quando, sem nenhum motivo aparente, começou a sentir um desânimo muito intenso. E ele relata que faltava energia para realizar as atividades diárias e uma tristeza que o acompanhava ao longo do dia. E ele sentia raiva e ficava mais irritado em alguns momentos. Tinha momentos do dia que ele ficava muito irritado, com mau humor, aquela irritação, e isso foi se intensificando ao longo do tempo. Principalmente nas primeiras horas do dia. Ele sentia dificuldades em falar com seus pais, com os amigos, com os clientes, que ele tinha os clientes que ele precisava atender. E ele foi percebendo que aquelas reações estavam demais. E ele percebe essas mudanças emocionais e isso motivou a procurar um psiquiatra. E o que o psiquiatra constatou, diagnosticou? Que aquele homem estava passando? Ele estava com isso mesmo, depressão. A depressão, em geral, ela costuma ser associada ao quê? À apatia, à falta de disposição, ao cansaço, à tristeza. A gente nunca imagina que a raiva e a irritabilidade também podem indicar um problema de depressão ou um outro problema emocional. A raiva e a irritabilidade
ela costuma ser mais frequente nos homens. Só que, em geral, os homens não percebem muito. Apesar da raiva e da irritabilidade se manifestarem com mais frequência nos homens, eles muitas vezes nem sequer reconhecem a existência da depressão, seja por medo de serem julgados ou por acreditar que suas emoções sejam apenas efeito do estresse e do cansaço. O próprio Pedro, fictício nome, ele não queria que ninguém soubesse, os colegas de trabalho, o ambiente, por quê? O medo de ser julgado, a pessoa poder olhar o outro com um olhar diferente, porque quando nós estamos enfermos, quebramos uma perna, quebramos um braço, as pessoas conseguem compreender, mas quando nós estamos com uma enfermidade da alma, uma enfermidade da nossa mente, nós temos um preconceito de dizer, até para a própria família, que estamos sentindo alguma coisa. Muitos vão a um psiquiatra, um psicólogo, de forma escondida, nem a própria família sabe. E são coisas que nós precisamos observar. Se nós precisamos de ajuda, e se Deus permitiu que tenha os profissionais qualificados, por quê? Fugirmos, não querermos aceitar que precisamos de ajuda. A trava que impede um homem de se abrir e expor as emoções pode levar a consequências mais graves. E nós temos trabalhado muito com relação a isso, inclusive fazendo o nosso curso de magnetismo, ensinando a aplicar o passe magnético específico para a depressão, porque um grande número de depressivos, infelizmente, busca o caminho do suicídio. Por isso que nós precisamos ter cuidado, observar, se nós próprios ou outro observarmos que está passando do limite, porque a raiva, ela faz parte da nossa vida, mas se ela está exacerbada, precisa ser observada. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, através do médium Divaldo Pereira Franco e o espírito Joana de Ângeles, para quem não conhece, Joana de Ângeles, ela tem vários livros psicografados através do Divaldo Franco, mas tem uma série especial que se chama Série Psicológica, que ela é usada até por psicólogos e por psiquiatras, porque ela ajuda nesse autodescobrimento. Conhece-te a ti mesmo. E tem vários livros. O primeiro é Jesus e a Atualidade. O segundo é O Homem Integral, e por aí vai. E ela vem dizendo nesse livro, Autodescobrimento, uma busca interior. Ela vem dizendo com relação à raiva. Ela diz, a raiva é um fator de frequentes conflitos que aparece repentinamente, provocando altas descargas de adrenalina na corrente sanguínea, alterando, prestem atenção, aquela descarga de adrenalina altera o equilíbrio orgânico e, sobretudo, o emocional. Mas ela diz, ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva. É um fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. Nós que estamos aqui nesse planeta ainda tão cheio de conturbações, não somos espíritos já de um certo nível de evolução. E dentro desse nível é perfeitamente normal sermos ainda vítima, vê a palavra que ela coloca, vítima da raiva. A sensação da raiva atual, ela vai nos explicando. Logicamente que eu trouxe apenas uma pinceladinha do livro, mas ela vem dizendo, a sensação da raiva atual tem as suas raízes em conflitos não digeridos. Nós passamos por algum problema, aquilo ficou mal resolvido.
E esses conflitos foram soterrados no subconsciente, muitas das vezes, desde a infância, é o que ela nos fala. Conflitos que não foram resolvidos, não foram digeridos, não foram elaborados, foram soterrados, foram escondidos lá no subconsciente, desde a infância. E ressurgem sempre que alguma vibração equivalente atinge o fulcro das lembranças arquivadas. Alguma coisa, aquele gatilho que ali dá aquela... A gente rapidamente volta lá no subconsciente, aquela lembrança que está arquivada, que a gente não vai lembrar, mas justamente porque foi colocada ali e foi trancada, cadeado, mas aquela vibração equivalente àquela situação faz com que a raiva ecloda. E quando tal ocorre, ressumam inconscientemente todos os incidentes desagradáveis que estavam cobertos com a leve camada de cinza do esquecimento, no entanto vivos. Nós conscientemente não estamos lembrando, mas está lá, guardado, trancadinho lá no inconsciente, coberto, como ela diz, por uma leve camada cinza, uma leve camada de cinza do esquecimento, mas que continuam vivos, porque não foram elaborados, não foram tratados, não foram resolvidos. Foram bloqueados, muitas das vezes, pelaquela forma de educação, a pessoa, aquela educação castradora, que a pessoa não pôde, a criança não teve condições de se manifestar, de falar. E isso acontecia muito, principalmente antigamente, que a educação era assim. Eu é que mando, porque eu sou o pai, eu sou a mãe, você não tem que falar nada, e a criança não, não podia nem ter o porquê. E aquilo vai ficando ali armazenado. E ela vai dizendo, toda vez que a raiva é submetida à pressão e não digerida, produz danos no organismo, danos no corpo físico e na mente. Porque a depressão é uma doença da mente, produz danos no organismo físico e no emocional. No físico, quais sintomas que podem acontecer no nosso corpo? E a gente vai ao médico e o médico vai dar medicações para resolver aquela situação ali. Mas ele às vezes não vai mais adiante, não vai perceber, e a pessoa também não está entendendo por que ela está sentindo esses distúrbios. Distúrbios do sistema vagossimpático. Ele pode ter, por exemplo, indigestão, uma diarreia, acidez, uma disritmia, coração sai do compasso, uma inapetência, ele perde a vontade de comer, ou uma glutoneria, ao contrário, ele come em excesso, como autopunição. Ele mesmo está ali, se alimentando, se punindo, sem saber o que está acontecendo com ele. Por isso que nós já falamos várias vezes, mas nós gostamos muito, e o espírita, ele se utiliza muito do tratamento homeopático, porque a homeopatia ela procura tratar não somente o sintoma, mas tratar o todo. Por que a pessoa está com essa diarreia, com essa indigestão, com essa inapetência, enfim. Ou os remédios florais também, que são muito bons, porque tem o floral para todos os tipos de reações, mas no emocional também pode esses distúrbios se manifestarem no emocional. É o nervosismo, é a amargura, a ansiedade, a depressão, que já falamos aqui também várias vezes. O Brasil tem o maior número de ansiosos do planeta Terra, por incrível que pareça, de acordo com as pesquisas.
O número de depressivos também no Brasil é um número muito grande e, infelizmente, como dissemos, a cada o número de depressivos que busca o caminho do suicídio, infelizmente, é muito grande. Por isso, a necessidade de tratarmos os nossos irmãos quando apresentam esses problemas de ansiedade, depressão, bipolaridade. Quem não conhece o nosso curso de magnetismo, entre lá na nossa playlist do nosso canal do YouTube, que todas as aulas estão lá postadas. Mas Joana de Ângeles diz, muitas raivas que são ingeridas a contragosto, a pessoa engole. E às vezes ainda tem mãe que diz assim, engole o choro, engole o choro. Então, muitas raivas que são ingeridas, são engolidas a contragosto e não eliminadas desde a infância, menino não chora. Que é isso? Menino não vai chegar aqui chorando porque apanhou, não. Vai lá e resolve isso. Se elas não são eliminadas desde a infância, em razão desses métodos castradores da educação, ou a agressividade do grupo social, ou as necessidades socioeconômicas, que infelizmente ainda está muito presente em todo o nosso planeta Terra, tudo isso pode acarretar doenças graves, doenças gravíssimas, doenças às vezes incuráveis. E ela fala de uma forma muito honesta, ela diz, podem desencadear tumores malignos e outros de graves efeitos no organismo, alterando a conduta por completo. Uma problemática da infância, às vezes 30, 40, 50, 60 anos depois, pode eclodir numa doença incurável, num tumor maligno e outros graves efeitos no organismo. É o que ela nos coloca. Mas nós não estamos dizendo aqui, ai, a raiva, e agora? Como a gente tem que... Será que Jesus nunca teve raiva? Como é que a gente lida com essa situação? Porque no próprio Antigo Testamento e no Novo Testamento tem várias passagens falando sobre a raiva, sobre a ira. Mas, inclusive, Paulo diz que a gente não deve deitar, que o sol não se ponha com a ira em seu coração. Mais ou menos isso. Nós podemos sim sentir um momento, às vezes, de uma raiva, de uma ira por algum fato que nos deixe chateado, mas procurar fazer com que aquilo se resolva e a gente não fique se alimentando daquilo, engolindo aquilo e escondendo esses ressentimentos lá no nosso inconsciente. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 5, tem uma passagem, tem várias passagens de Jesus quando ele se ira. Mas nós vamos apresentar somente uma. Jesus olhando para eles em redor, ele olha com ira. Ele fica chateado que ele olha com ira, afligindo-se. Por que ele olhou para aquelas pessoas com ira? Ele olhou porque ele se afligiu da dureza de coração deles. Aquilo deixou ele irado. Meu Deus, que povo com coração tão duro! E ele diz ao homem, porque as pessoas que estavam à volta estavam com críticas, com aquele coração endurecido. E ele olha para aquele homem que estava ali diante dele precisando de ajuda e fala para o homem, estende a tua mão. E ele, o homem, a estendeu. E aí o que Jesus faz? E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Naquele momento que ele queria curar aquele homem,
e ele foi criticado porque ele não poderia realizar a cura naquele instante, ele fica irado, se aflige com a dureza do coração deles. Mas a sua ira, ela tinha uma motivação adequada. A sua ira, ela tinha um controle adequado. Ela tinha a duração apropriada. Jesus não permitiu que a sua ira se transformasse em amargura e também não guardou rancor. Aquilo foi naquele momento. Da mesma forma, quando ele entra no templo e ele derruba aquelas mesas daqueles vendedores que estavam transformando a casa de Deus num ambiente de comércio. Mas ali ele faz aquilo e vai embora. Mas ele não guarda amargura nem rancor. Aquilo não ficou preso. Porque quantas das vezes a gente engole, como a gente diz, engoliu o sapo, e aí, em outro momento que não era o momento nem apropriado, mas por um gatilho qualquer, aí explode aquela ira, que é o que nós acabamos de falar. Vem aquela lembrança, uma vibração que nos recorde algo inconscientemente e uma explosão que a pessoa fica impactada, quem está assim. O que aconteceu? Uma coisa tão pequena para essa explosão tão grande. Mas, queridos amigos, já caminhando para o final da nossa reflexão, o que nós podemos ver com a atitude daquele pai na história que nós contamos sobre os pregos na cerca? O pai daquele garoto, ao invés dele reprimir aquela ira daquele menino, que era um menino assim, de um temperamento difícil, ele, de uma forma muito equilibrada e de uma maneira assim, de muito bom senso, o que ele faz? Se utiliza do ambiente onde ele morava, porque Jesus também fazia assim. Jesus se utilizava do que estava ao seu alcance. E o que estava ao alcance daquele pai e daquele menino era um saco de pregos e era uma cerca. E ele diz o que para o filho? Meu filho, tome esse saco aqui de pregos e toda vez que você perder a paciência, vá lá, martele um prego atrás da cerca. E ali, o primeiro dia, o menino estava com tanta raiva que ele coloca 37 pregos. E à medida que ele vai trabalhando aquilo, ele permitiu ao filho extravasar a raiva. E o filho foi aprendendo a lidar com a raiva. E ele, ao invés de se tornar um adulto com alguma dificuldade por ter bloqueado aquilo, ter ficado lá no cadeado do seu inconsciente, não. Ele foi aprendendo a lidar com aquela raiva. Foi uma atitude assim fenomenal daquele pai. E quando Joana de Ângeles nos ensina que muitas raivas que são ingeridas a contragosto, são ingeridas, são engolidas a contragosto e não são eliminadas desde a infância, podem acarretar graves doenças. Então, nós precisamos refletir sobre isso e analisarmos como que eu sou, como às vezes que um ente querido é, como que eu posso lidar com a minha criança, como que eu posso lidar com a minha própria raiva e ajudar aqueles que estão à nossa volta a buscar as terapias necessárias, o auxílio necessário e lembrando sempre o caminho de Jesus, que é um caminho também, à luz da doutrina espírita, que vai nos fortalecendo, vai nos orientando, vai nos dando uma outra visão de vida, como Joana de Ângeles nos traz nesse livro Autodescobrimento. A partir do momento que nós vamos buscando entender quem nós somos, que espírito é esse que está aqui nesse corpo de carne, nós vamos vencendo as nossas dificuldades, que possamos nos observar e buscarmos os caminhos adequados para encontrar o caminho, encontrar o equilíbrio, esse equilíbrio emocional que todos desejamos. Desejamos
paz a todos e que possamos, na próxima semana, estarmos novamente juntos aqui na segunda-feira, refletindo na mensagem do Evangelho, com os exemplos do Cristo, com os exemplos da doutrina espírita. Paz a todos.